Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo VVE. O Grupo VVE está com um projeto super interessante, que é a gravação das parábolas de Jesus Cristo. São no total 45 parábolas que irão passar por este canal e hoje eu tenho o privilégio de ministrar, vamos assim dizer, uma destas parábolas. Neste caso irei falar da parábola dos talentos e dizer que essa não é a primeira parábola sendo ministrada, houveram algumas que passaram antes de mim. É só pesquisar aqui no canal e também ficar atento às parábolas que virão após esta. E dizer mais uma vez que é um projeto mega interessante e que vem a casar com o momento pelo qual estamos a passar do isolamento social. Infelizmente não podemos estar juntos fisicamente, mas enfim, temos as plataformas sociais que possibilitam esta interação entre nós, então vamos fazer uso daquilo que temos para poder interagir, para poder partilhar conhecimento em torno da palavra de Deus. Então, nessas condições, fique por dentro, fique em casa e aprenda acerca das parábolas de Jesus Cristo. Então, indo diretamente ao tema que me foi incumbido, que nesse caso são os talentos. Esta parábola encontra-se no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. E antes mesmo de entrar nos aspectos desta parábola, irei primeiramente dar um pequeno overview, vamos assim dizer, né, do que seria uma parábola. De princípio, a palavra parábola vem do grego, que é parabole, que neste caso é comparação ou paralelo, ou seja, a ideia de parábola é um meio que se usa para transmitir o conhecimento fazendo um paralelo ou uma comparação entre dois conhecimentos, ou entre dois eventos, ou entre dois acontecimentos. E, no caso específico das parábolas bíblicas, neste caso em particular das parábolas de Jesus Cristo, eram um meio que Cristo usava para poder transmitir conhecimento acerca do reino de Deus. O que acontece é que, digamos que Cristo trouxe um conhecimento novo e que até certo ponto seria difícil transmitir este conhecimento de uma forma direta, com uma linguagem direta. Então, neste caso, Cristo ele pegava em aspectos do cotidiano que os seus seguidores tinham conhecimento, em particular os seus discípulos, pegava nesses conhecimentos cotidianos e construía uma história que representava aquilo que pretendia transmitir em torno do reino de Deus. Então essa é a razão pela qual Cristo usava as parábolas e que até em algum momento nem sempre era fácil para os próprios discípulos perceberem, porque é um conhecimento do alto, é um conhecimento que só Cristo tinha este conhecimento para poder apresentar os discípulos. Então, a parábola dos talentos, eu não farei aqui a leitura do texto. O texto é Mateus capítulo 25, do versículo 14 a 30. O texto é um pouco longo, levaria um tempo para fazer a leitura aqui, então convido o irmão aí desse lado a ler o texto com mais calma em casa para poder perceber todos os detalhes que são apresentados. Eu farei um contexto, farei uma apresentação ou uma descrição geral da parábola e depois aí vamos entrar numa pequena discussão ou num pequeno debate para podermos ver o que podemos aprender com esta parábola. Eu particularmente, quando fiz o estudo da parábola, aprendi algo e quero acreditar que o irmão também poderá alguma coisa aprender que lhe seja útil. Então, a parábola diz que um certo senhor rico que tinha muitas posses, ele ia viajar. Porém, antes de viajar, ele chamou os seus 3 servos e ofereceu a eles talentos. Ao primeiro servo, ele ofereceu 5 talentos. Ao segundo servo, ofereceu 2 talentos. E ao terceiro servo, ofereceu um único talento. E a Bíblia diz que o Senhor ele conhecia as capacidades administrativas de cada servo. Então, ele ofereceu a cada um segundo as suas capacidades. Então, o senhor viajou, depois de um tempo ele volta e ao voltar ele procura saber o que cada servo fez com o talento que recebeu. O primeiro servo ele diz que
ele diz ao seu senhor que investiu naquele talento e ganhou mais 5 talentos. E o senhor disse, muito bom, estás de parabéns. Pronto, estou a usar uma linguagem comum, nem estás de parabéns, não é essa linguagem que vem na Bíblia, mas estou a usar uma linguagem mais fácil para nós percebermos. O senhor disse, estás de parabéns. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, ele também disse que, olha, eu investi nestes 2 talentos e consegui mais 2 talentos ainda, e nesse caso totalizando 4. E o senhor mais uma vez disse também, estás de parabéns. O último servo, que recebeu um único talento, ele disse, olha, eu não investi neste talento. Eu levei o talento, guardei debaixo da terra e aqui está o teu talento. E neste caso o servo, o senhor, não se agradou da ação que este último servo teve e até chegou a dizer que teria sido melhor se ele tivesse levado aquele talento, entregar e deixasse num banco onde mais tarde ele poderia receber com juros, em vez deste servo que simplesmente recebeu o talento e enterrou debaixo da terra, esperando o momento em que o Senhor voltasse para poder devolvê-lo. Então, nesse caso, o Senhor ele não se agradou com esta ação, de tal forma que ele levou aquele talento, aquele único, e entregou ao servo que tinha 10 talentos. Este servo ficou sem um talento e, digamos que foi mandado embora, foi lançado fora, vamos assim dizer. E a Bíblia até chega a dizer que para quem muito tem vai ser acrescentado e quem não tenha, até o pouco que tem vai ser retirado. Então, na abordagem desta parábola, eu quero focalizar neste último servo, neste servo que tenha um único talento e que não investiu. Ou seja, eu quero trazer um ensinamento através deste servo, e provavelmente uma outra pessoa poderia trazer uma outra abordagem, olhando para o servo que tinha 5 talentos ou para 2, mas eu quero focalizar neste aspecto negativo deste último servo para ver o que podemos aprender através dele. E a questão aqui, talvez, primeiramente, seria percebermos por que razão este último servo não investiu no seu talento. A Bíblia diz que ele não investiu porque, segundo o relato que ele diz, ele conhecia o seu senhor. Ou seja, o servo diz que ele conhecia muito bem o seu senhor, que era alguém que gostava de colher onde não plantou. Gostava muito bem de colher onde não plantou. Ou seja, o servo diz que o senhor dele era alguém que gostava de ter benefícios onde, como quem diz, não tenha trabalhado. E por causa disso, o servo não quis investir no valor, ele levou o valor e enterrou na terra. Essa era uma prática comum na altura, de guardar coisas debaixo da terra. Então ele levou aquele talento e enterrou na terra até que o senhor voltasse e o entregasse o seu talento seguro, sem nenhum problema. O que seria o talento neste caso? O talento era uma moeda monetária. Quando falamos de talento, é como se estivéssemos a falar de metical. Então o talento era uma moeda que correspondia a 6.000 denários. Um talento correspondia a 6.000 denários. E um denário correspondia a um dia de trabalho. E fazendo uma matemática básica, diríamos que um talento correspondia a 20 anos de trabalho. Ou seja, um talento, na verdade, era muito. Peso, embora este último servo só tivesse recebido um único talento, mas mesmo este único talento era correspondente a 20 anos de trabalho, fazendo aquela relação, um talento, 6.000 denários, e um denário, um dia de trabalho. Então vemos essa correspondência de 20 anos de trabalho. Então era algo muito, embora fosse um único talento. Então este servo, com todo esse dinheiro que lhe foi confiado, ele simplesmente levou o dinheiro e enterrou. E por que ele fez isso? Por uma coisa simples, porque o servo era muito egoísta. Ou seja, ele diz, olha, eu não vou investir nesse dinheiro porque eu conheço muito bem esse senhor, é alguém que gosta de tirar ganhos, ou seja, é alguém que gosta de plantar alguém que gosta de colher sem ter plantado. Mas é meio complicado, porque de princípio nós percebemos que o dinheiro era do Senhor. O dinheiro era do Senhor, então fica meio complicado essa abordagem, dizer que ele é alguém que
quer receber sem ter trabalhado, tendo em conta que o próprio dinheiro era do Senhor. E outra questão interessante é que este Senhor, ao entregar estes talentos, ou seja, este dinheiro a cada um dos servos, ele não deu a recomendação que cada um fosse investir, não. Ele simplesmente entregou os talentos. Ele simplesmente entregou os talentos e foi embora. Agora a questão aqui é mais ou menos essa. Alguém deixa comigo 10 milhões de meticais e viaja e diz, olha, eu volto a levar esse dinheiro quando eu for a voltar, irei levar o dinheiro de volta. Agora, imagina que eu tenha 10 milhões de meticais na mão e simplesmente eu guardo o dinheiro. Não faz muito sentido. Acho que a IBS iria investir esse dinheiro. Não faria sentido alguém me dar 10 milhões de meticais para simplesmente guardar. E conforme conforme o senhor disse, ele até chegou a dizer, olha, teria sido melhor se eu tivesse levado esse dinheiro todo, deixasse no banco, depois desse tempo eu voltava, até teria alguns juros com o banco, em vez de ter entregue simplesmente a ti, que levaste o dinheiro, enterraste na terra e o dinheiro não rendeu nada. Então, a grande questão deste servo é o egoísmo. É o egoísmo, ou seja, é como quem diz, ele não queria que o seu senhor saísse a ganhar alguma coisa com este dinheiro, tendo em conta que é um dinheiro que havia lhe sido confiado. Agora, a questão aqui é que esta parábola, embora ela termine no versículo 30, mas existe uma relação entre esta parábola, do versículo 14 a 30, com os versículos que vêm abaixo. Isso por quê? Porque abaixo, quando lemos o texto que vem abaixo desta parábola, encontramos o cenário da vinda de Cristo, onde ele julgará a cada um segundo as suas obras. Então tem uma passagem onde Cristo diz que julgará aqueles que não tiverem o ajudado. E a Bíblia e aí as pessoas vão perguntar, quando é que nós não te ajudamos? E ele dirá, olha, eu tive fome, não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, eu fui forasteiro, não me deram abrigo e por aí fora. E que relação eu quero fazer? A relação que eu quero fazer é que através desta parábola nós aprendemos a importância de fazer uso dos talentos, dos dons, das capacidades que Deus investe em cada um de nós. Ou seja, a ideia é nós sermos diferentes deste servo, que recebeu neste caso uma propriedade, não vamos dizer propriedade, mas que recebeu um valor que poderia investir para poder trazer maiores ganhos que iriam beneficiar a todos, mas não. O servo recebeu este talento e simplesmente enterrou o talento, não beneficiando a ninguém por causa do seu egoísmo. Então, o que Cristo quer trazer aqui ao nosso conhecimento é que as capacidades que nós temos, as propriedades que nós temos, a riqueza que nós temos, o conhecimento que nós temos, devemos fazer uso dele para benefício do nosso próximo e não só para benefício próprio. Ou seja, não podemos ser como o servo que diz, olha, eu conheço muito bem este Senhor, ele quer tirar proveito, quer tirar ganho disto sem ter trabalhado, mas considerando que este próprio dinheiro era do Senhor e não era dele. Então nós também somos chamados a fazer uso das capacidades que nós temos, dos dons que nós temos para benefício do próximo, porque se assim não o fizermos, o que vai acontecer é aquilo que vem um pouco mais embaixo, nessa passagem, depois da parábola, na passagem abaixo, encontramos aquele cenário em que Cristo diz, olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber. E aí as pessoas perguntam, em que momento nós não te demos de comer, em que momento nós não te demos de beber? Ele dirá a cada uma daquelas pessoas que estiveram em necessidade e que vocês nada fizeram, isso estava acontecendo exatamente comigo. E a essas pessoas que não puderam ajudar esses outros, a Bíblia diz que Cristo os lança lá fora, no fogo de enxofre. Então, para dizer que nós temos que
usar os talentos que nós temos a benefício do próximo e não enterrar os talentos que Deus nos confiou. O que seria o que seria enterrar o talento que Deus nos confiou debaixo da terra? Seria alguém que tem a capacidade de dar aulas, estamos a falar nesse caso de um professor que é uma pessoa habilidosa para dar aulas, mas que neste caso não dá aula do jeito que deveria dar, não se importa com o seu trabalho, ou seja, acaba desperdiçando a capacidade que tem de formar os outros. Por quê? Porque a pessoa não se importa, porque a pessoa é egoísta, só pensa em si própria, ou seja, Deus habilitou essa pessoa com essa capacidade, né, de transmitir conhecimento, mas em contrapartida, essa pessoa não faz uso correto dessa capacidade que tem, tornando-se nesse caso egoísta. Podemos até mesmo falar do que? De um cantor, alguém que tem habilidades para cantar, alguém que tem uma voz, que nasceu com uma voz toda, que transmite aquela boa sensação ao ouvido quando ouvimos a pessoa cantar, mas quando é que essa pessoa estaria a enterrar o seu talento? Ou seja, quando é que essa pessoa estaria a ser egoísta? Essa pessoa estaria a ser egoísta ao cantar músicas que não acrescentam valor a ninguém. Ou seja, a pessoa faz músicas que só beneficiam a si própria, ou seja, a pessoa faz música somente para ganhar dinheiro, não se importando com o impacto ou com os resultados que esta música terá em todo aquele que for a ouvir. Então essa pessoa estará simplesmente a usar o dom ou a capacidade que Deus o deu para benefício próprio. E Deus diz que estas pessoas serão lançadas